Seu programa Só Livros da FMTV, hoje com mais uma entrevista. Estou aqui com a Natália Rodrigo. Muito obrigada, Natália. Prazer receber você. Que escreveu esse livro maravilhoso, gente, inelável, delicioso de ler, emocionante. Ele se chama Nunca Mais é Muito Tempo. A história em comum de uma menina comum. Não tão comum assim, né, Natália? Porque a tua história é bem interessante, com esse contraste da vida no Brasil e em Portugal, né? Sim. Me fala um pouco sobre isso. Então, eu sou filha de imigrantes portugueses e desde as primeiras lembranças de vida inteligente, eu me lembro dos meus pais falarem diferente dos brasileiros, em casa sempre ter uma perspectiva. E quando nós fomos para Portugal? E quando você for para Portugal? Eu me lembro bem pequenininha mesmo, entre afagos e graças, né? Eu ter essa pergunta. E quando você for para Portugal? Quer dizer, a delícia vai ser muito melhor. Era o sonho familiar dos imigrantes, que eles saíram de uma aldeia remota, do norte de Portugal, em pleno salazarismo, cultura de subsistência, né? As pessoas viviam ali fechadas na aldeia, elas consumiam o que produziam, só que não tinha assim, perspectiva de uma vida com mais recursos. Então, na década de 40, 50, já eram muitos os jovens que saíam das aldeias para Brasil, França, Suíça, enfim, Canadá, imigravam em busca os jovens imigravam em busca de alguma oportunidade, porque viver ali, assim, numa vida absolutamente medieval, era difícil, né? E sem perspectiva, assim, de uma evolução. Então, isso aconteceu com os meus pais. Eles se casaram, houve um encontro lá, eles se casaram, e a minha mãe, pela primeira vez, saiu da região de Trás-os-Montes, onde tem as aldeias e pequeninas cidades, e veio direto para o Brasil. O destino final era São Paulo, interior de São Paulo. Eles se estabeleceram em Campinas e começaram a construir uma vida. Então, eles tiveram as 3 filhas, eu sou a do meio. E a nossa vida sempre esteve intermediada de coisas brasileiras e portuguesas. Comidas brasileiras e portuguesas, modo de falar, enfim, costumes. E eles saíram de lá com esse sonho do retorno. O imigrante, acho que é uma coisa meio generalizada, e ele tem um sonho de retornar, e eles se organizaram para retornar com as 3 filhas. Quanto tempo depois? A minha irmã mais velha estava com 9 anos e a mais nova com 6. Então, assim, acho que uma década depois. Uhum. E era um sonho, absolutamente. Mas aí já não era mais dias. Salazar, né? Continuava. Continuava sem. Continuava. Tanto é que Sim, claro. houve a grande viagem, nós fomos para lá e encontramos tudo exatamente do jeito que eles deixaram. Idêntico. Eu lembro deles falarem, inclusive, nossa, está tudo tão igual, não mudou nada. As notícias eram assim, olha,
fulano comprou a horta de cicrano, agora fulano tem mais uma junta de vacas. Era coisa assim, eventos assim da vida cotidiana, mas em ponto muito assim, aquela coisa do dia a dia, né? Eu achei apaixonante nesse livro o seu avô. Meu avô foi uma figura fantástica. E a maneira como você o descreve, o carinho que você tem por ele, né? Inclusive, não vou dar spoiler daqui, já ia falar. Meu avô, eu pesquisei, inclusive na Universidade do Douro, coisas do meu avô, porque ele era um artista popular ali na aldeia, e em Portugal eles tiveram essa preocupação. Quando as aldeias começaram a se dispersar mesmo, eles passaram recolhendo escritos, recolhendo coisas produzidas pelos artistas populares. Então, isso ficou registrado. Que bom, né? Que bom. E tem alguns jornais da época que comentavam das performances dele, assim, tudo na raça, né? Sem recursos. Agora, é uma leitura, é grande esse livro, né? É bem grande, mas é uma leitura deliciosa. São 474. Mas a edição também deixou, a letra é assim, é de bom tamanho. É de bom tamanho, espaço entre as linhas também. Então. Que para ficar agradável, né? A leitura. Gostoso de ler, né? E ele é uma delícia de ler mesmo. E aqui estão as meninas, as 3 meninas. Tem muitas fotos e muita coisa que a gente não conhece, né? De Portugal, sim, da vida cotidiana e tal, que a gente não tem ideia de como era essa vida, né? Então, é muito legal. E acabaram voltando para o Brasil, então o que aconteceu? Nós fizemos a grande viagem, que esse foi uma vivência assim, extremamente forte acho que para nós 3, mas para mim teve muito impacto, inclusive a questão do tempo, a consciência do tempo, junto com a consciência do espaço, veio a consciência do tempo. Tanto é que, não sei se você lembra, no momento da chegada, eu começo foi quando eu conheci meus avós, eu não conhecia. Então, aqui no Brasil, a minha família era feita de pessoas jovens. E, na chegada, eu vejo os meus avós mais velhos e teve toda aquela comoção, aquela alegria, e aquilo tudo me deixou muito impactada, porque, para mim, foi como a sinalização da passagem do tempo, sabe? E do inevitável ponto final da vida. Para uma criança eu tinha feito 8 anos, foi muito forte, eu nunca tinha sentido isso. Tanto é que depois a minha reação na festa foi chorar o tempo todo. Uhum. Essa emoção estava ligada a uma coisa existencial também, além de chegar num lugar tão diferente, tão estranho, ainda teve essa consciência do tempo. E nós vivemos ali uma vida medieval, um modo de vida medieval. Você viu, né? A água era na fonte, a comida era o que se plantava, a matança dos porcos, tinha os trigais. Nós chegamos exatamente no momento da colheita do trigo, que era uma colheita básica do ano. O trigo, assim, garantia a saciedade, junto com as batatas. E as famílias se abasteciam de trigo, é uma coisa assim, e
E muitas vezes não circulava dinheiro na aldeia. Não circulava, não tinha nenhum lugar que fala assim, vai lá comprar alguma coisa, não tinha. Era assim, cada um tinha suas coisas. Se faltasse, por exemplo, para você, e eu tivesse, eu fornecia para você. Aí depois você poderia me retornar quando a sua colheita acontecesse, ou então trocar por outra coisa. Por exemplo, eu te dei batatas, mas você me devolve em trigo. Eles tinham troca, não tinha nada, nenhum de comprar e nem o modo de vida era aquilo. Era, a gente pode dizer que era medieval, sem medo de errar. É muito linda essa experiência para você, leitor, de viver com a Natália na sua pequena aldeia em Portugal, ver o contraste entre a vida no Brasil. Então, essa é a minha recomendação de leitura para você hoje, aqui no seu programa Só Livros, da FM TV, da editora Astrolábio. Nunca mais é muito tempo. Natália Rodrigues. Você não viu nada, só uma amostrinha, tá bom? Muito obrigada, Natália. Eu que agradeço, foi um prazer, Isabel. Igualmente. E eu sou Isabel Fonte Vasconcelos Caetano. Estou sempre aqui com você, te dando a dica do livro que eu li, gostei e fez diferença na minha vida. Não é o livro que alguém me pediu para divulgar, não é o livro que me mandaram, não. É o que eu li, gostei e vai fazer diferença na sua vida também, tá bom? Então, com Natália Rodrigues e Nunca Mais é Muito Tempo. Até a próxima.